Texto que está em Atos, capítulo 9, verso 16, quando Paulo está passando pelo seu processo de conversão, e o Senhor, Ele diz algo que me chama a atenção: e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E isso me chama a atenção. Hoje eu quero falar sobre estarmos vivendo debaixo da unção. Vou fugir um pouco do tema do mês. Vivendo debaixo da unção. Diga comigo, vivendo debaixo da unção. E esse texto, em outras palavras, o Senhor Deus está dizendo: eu vou mostrar a ele que existe um preço a ser pago para carregar o meu nome. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Existe um preço a ser pago para carregarmos a unção que há no nome de Jesus. Por que eu digo canta, levanta a voz, adora a Deus, entra no culto? Porque existe um preço para carregarmos a unção de Deus, a unção do Espírito. O pastor sempre diz: os ambientes de Deus são ambientes que devem ser preparados, trabalhados. O Senhor Deus não vem em lugares, em ambientes onde está uma bagunça, uma confusão. Ele vem em ambientes onde Ele é aguardado, onde há expectativa, onde há busca, onde há pessoas que estão ali ansiando por sua presença e trabalhando para que Ele tenha liberdade naquele ambiente. Então entenda algo: a salvação, o Senhor, Ele pagou o preço por você. Não é que foi de graça, para você é graça, mas para Deus custou tudo o que Ele tinha. Custou o seu filho, custou o melhor que Ele tinha no céu. É a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Agora, salvação, entrar nesse lugar, ser mudado de reino, é graça de Deus. Agora, carregar a unção, existe um preço a ser pago, existe um trabalho a ser feito, irmãos. Por que no evento ali é dito: poxa, teremos uma sala de oração, estaremos intercedendo, jejuando, orando, buscando a Deus? Porque nós entendemos, irmãos, que para que um evento ele possa impactar vidas, alcançar pessoas, ele não depende da eloquência do pastor, da inteligência do pastor, das habilidades da equipe. Tudo isso é legal, mas nós sabemos que o que faz a diferença é a unção, é a presença de Deus. Ontem nós escutávamos testemunhos do Avalanche, e são coisas que quando você escuta, você diz: é a unção. Não tem como nós fazermos isso, é a unção de Deus. Agora, para que todos nós possamos preparar esses ambientes e na nossa vida pessoal, carregar a unção, e esse é o desejo de Deus. Este é o desejo de Deus, que você e eu carreguemos a sua unção. Nós precisamos pagar um preço, assim como o Senhor disse a Paulo: eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Não vai ser fácil, ele vai ter um preço a pagar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Existe um preço a ser pago pela unção. Diga para quem está do teu lado: existe um preço a ser pago pela unção. O que é a unção? Dentre várias explicações que podemos dar, o dicionário da Bíblia de Almeida diz que unção é um derramamento do Espírito Santo sobre os que creem. Se é um derramamento do Espírito Santo, além do mover do Espírito, significa que carregar a unção é carregar em você a presença de Deus. E é interessante, Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aqui nós entendemos que
poder é um acréscimo ao Espírito Santo, ou uma ênfase à pessoa do Espírito Santo, porque Atos 1:8 diz: recebereis. Diz o que, irmãos? Recebereis? Recebereis? Enquanto não falar mais alto, ficar perguntando: recebereis? Aí, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder aqui é uma ênfase à ação do Espírito Santo sobre ele. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Este aqui é o desejo de Deus para cada um de nós, irmãos. Sermos ungidos com o Espírito Santo e com poder, andarmos por toda parte, fazermos o bem, libertarmos os oprimidos do diabo, porque Deus está conosco. Esta é a vontade de Deus para nós. Derramar a sua unção sobre nós, para que os oprimidos sejam libertos, para que os enfermos sejam curados, para que os perdidos sejam encontrados. Mas há um preço a ser pago. O Senhor Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo. Os discípulos, eles foram totalmente transformados após a descida e o revestimento do Espírito Santo em Atos 2. O que nós vemos aqui em Atos capítulo 2? Se você abrir comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram mais ou menos tomados pelo Espírito. Todos ficaram um pouco cheios do Espírito? Não, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando houve esse derramar do Espírito, todos foram cheios, todos foram ungidos, todos foram tomados pelo Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus havia lhes dito no capítulo 1, no versículo 4 de Atos: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí no versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus disse: esperem na cidade até que do alto vocês sejam ungidos, que vocês sejam revestidos, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E aí eu pergunto a você: você acha que eles ficaram sentados, esperando, olhando para o relógio, vendo quando é que vai se cumprir o que Jesus disse? Ou vocês acham que eles estavam fritando em oração? O que você faria se Jesus dissesse: espera até que do alto você seja revestido de poder? Qualquer um com juízo estaria de joelho no chão, orando e clamando e dizendo: Deus vem, Deus vem, Deus vem, cumpra a promessa, derrama sobre mim o teu Espírito. E com certeza, irmãos, era o que eles estavam fazendo, porque eles permaneciam em oração, eles perseveravam em oração. Porque para a unção, irmãos, existe um preço. Existe um preço para carregarmos a unção do Espírito Santo. Amém? E perceba, os discípulos foram testemunhar após serem cheios, preenchidos do Espírito Santo. A unção, ela sempre representou a presença de Deus na vida de alguém. Sempre, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, a unção do Espírito sempre representou a presença de Deus na vida de alguém. Não apenas um dizer que a presença de Deus está comigo, que Deus está comigo, mas uma atitude prática que revela que Deus está contigo. Em determinados momentos em Atos diz: e Paulo, cheio do Espírito Santo,
tomado pelo Espírito Santo. Em outros momentos, outros discípulos, né? Filipe, disse o Espírito a Filipe, aí Filipe vai, obedece, daqui a pouco ele foi transladado, o Espírito Santo toma ele, né? Ele desaparece de um lugar, aparece em outro. Havia uma manifestação física da presença do Espírito Santo na vida deles. Não apenas um dizer, né? Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um texto bíblico, é correto, é a verdade, a gente tem que crer, mas isso não pode ser só um texto bíblico. Nós precisamos na nossa vida demonstrar, viver, querer, desejar, buscar a unção do Espírito Santo sobre nós. A unção capacitava as pessoas na Bíblia para cumprirem o seu propósito. Em 1 Samuel 16, a gente vê Davi sendo ungido. E é interessante, abre comigo aí 1 Samuel no capítulo 16, versículo 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando você continua lendo, quando você segue a sequência da história de Davi, você percebe que tudo que Davi colocava a mão, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido porque Deus era com ele. No versículo 18 diz: conheço um filho de Jessé o belemita que sabe tocar harpa, ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Sabe o que me chama a atenção? Esse servo sabia que Deus estava com Davi. Como que ele sabia? Será que ele viu Davi matar o leão com as mãos? Será que ele viu Davi matar o urso com as mãos? Alguma coisa ele viu, ele percebeu a unção de Deus na vida de Davi. Ele diz: vamos chamar esse guri porque Deus está com ele. Ele tem algo diferente. Ele tem alguma coisa, eu não sei explicar o que é, mas uma coisa eu sei: Deus está com ele. É disso que se trata, irmãos. Não é só ficarmos falando que Deus é por nós, que nós estamos andando com Deus, mas é as pessoas perceberem que Deus está conosco. É não fazermos força, é chegarmos em ambientes e a unção de Deus que está sobre nós, ela vai operar nos ambientes. Aonde houver alguém cativo, os demônios vão sair gritando em nome de Jesus. Aonde houver pessoas sofrendo, o Senhor vai nos mostrar, a unção de Deus vai revelar, e vidas serão mudadas, transformadas e socorridas para a glória de Deus. De novo, irmãos, a gente não está aqui de férias, a gente não está aqui passando esta vida só para comer, beber e dormir. Nós temos um propósito. Enquanto você come, bebe, dorme, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, Deus está contigo e a sua unção vai operar aonde você estiver. Nós precisamos viver debaixo da unção, irmãos. Eu brinco dizendo que crente tem que ser que nem pastel de rodoviária, tem que ser banhado a óleo, tem que estar na unção. Só que tem um preço, irmãos. Tem um preço. E eu não estou falando de coisas, né? Qual é o preço da unção? Você tem que ficar 40 dias de jejum. Você tem que orar, né? 23 horas do dia. Não é nada disso, irmãos. Mas sabe o que eu percebo às vezes no povo de Deus? Em nós, falo de mim também. A gente não paga nem as coisas, o preço mínimo. A gente não faz nem o básico às vezes, nem o simples. E a gente precisa despertar para isso, irmãos. Leonard Ravenhill, um homem usado por Deus, escreveu alguns livros. E num desses livros, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele fala aos pregadores. E ele diz: sabe qual é o problema dos pregadores do Ocidente, da América? Eles não oram.
eles não buscam a Deus, eles não choram diante de Deus. O culto virou um show, é legal, é tudo muito bonito, mas falta a unção. E ele diz por quê? Porque a unção se adquire de joelho no chão, na presença de Deus, em uma vida de temor e de intimidade com Deus. Eu ouso dizer, irmãos, que tem desafios da tua família e aonde você anda, que serão vencidos com a unção de Deus que há sobre você. Por que você não chora diante de Deus, você não vai clamar, você não vai buscar Deus por essas situações? Você não vai orar, se consagrar a Deus, jejuar, orar, ler a palavra, buscar em comunhão, temendo a Deus? Eu ouso dizer, você vai começar a ver resultados acontecendo. A unção vai mover. E as pessoas vão ver, tem alguma coisa diferente. E aí Leonard Ravenhill diz aos pregadores: pregador, com tudo que possuis, adquire a unção. Com tudo que possuis, adquire a unção. Em outras palavras, ele está dizendo: paga o preço, te esforça, para que sobre você esteja a unção de Deus. Para que a unção do Espírito esteja sobre você. Amém, meus irmãos? Algo que me chama a atenção é: o Senhor Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Pela vontade de Deus, estava sobre Jesus a unção do Espírito Santo. Em um determinado momento, Jesus declara, ele diz isso: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Significa que se nós estamos aqui, vivendo o Evangelho, pregando a palavra, é porque esta mensagem não é nossa, essa mensagem não é minha, é daquele que me enviou, porque Deus enviou Jesus e Jesus me enviou. É a sua vontade que carreguemos então a sua unção. Nós recebemos esta unção dele. Amém, meus irmãos? 1 João, em 1 João no capítulo 2, no versículo 20 diz: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Aqui tem um detalhe: quando a unção de Deus está sobre você, quando você está em comunhão com Deus, quando você está buscando ser revestido do Espírito Santo e anda na unção, uma coisa começa a acontecer: o Espírito Santo começa a te ensinar todas as coisas. O entendimento vai abrindo, Deus vai revelando, você vai aprendendo, você vai entendendo todas as coisas. O versículo 27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Permaneçam nele. Há um preço, irmãos, para continuarmos debaixo desta unção. Imagina você, a gente vem num culto como esse, é uma presença de Deus, o Senhor se move, aí no outro dia a gente pensa: olha, Deus está me usando, oh, glórias a mim, louvado seja eu, bendito seja meu nome. E aí no outro culto, desaparece tudo, porque a gente achou que aquilo está em nós, por causa talvez da nossa eloquência, habilidade, ou seja lá o que for, e a gente deixou de continuar fiel na presença de Deus, em oração, clamando pela sua unção. Isso é interessante, porque o Senhor, na sua sabedoria, nos mantém todos os dias de joelho, dizendo: Senhor, eu não sou, mas tu és, eu não tenho, mas tu tens, eu não posso, mas tu podes. E a unção se renova, continua trabalhando. Irmãos, quando nós oramos no início do culto, 18h30, todos são convidados, todos podem vir, todos, não é especial para líder, pastor, não sei o que lá. Se você quiser, todos os cultos de domingo, assim como nos outros cultos, domingo especificamente é 18h30, nós estamos orando aqui na frente ou ali atrás, sempre ou aqui atrás, a porta vai estar aberta, você pode vir orar.
Por que a gente está orando? Porque nós estamos preparando o ambiente, em oração, para que haja um ambiente aberto da glória de Deus, do mover de Deus. Estamos intercedendo pelas pessoas as quais não conhecemos, não sabemos o nome, mas nós já estamos orando e o Senhor coloca encargos no nosso coração. Às vezes você está orando por alguém que vai entrar enfermo, doente, às vezes até você cita enfermidades e você nem sabe por que está fazendo isso, mas o Espírito Santo está nos levando a orar especificamente por pessoas que vão entrar aqui, porque Ele quer curar, porque Ele quer transformar, porque Ele quer libertar, porque Ele quer salvar. Mas há um preço, irmãos. A gente vier para cá, né? Passou o dia assistindo, sei lá, agora não tem mais o Faustão, não sei o que tem na televisão. Passou o dia ali assistindo aquele negócio lá e tal, né? Fez um churrasco, ficou comendo churrasco até às 5:30 da tarde. Não tem problema fazer o churrasco, mas eu quero dizer, você já vai preparando o culto na tua casa. Você vai preparando. Mas eu tenho que dizer para o meu filho, né? Filho, agora vamos dar um tempo. Chega ali umas 5 e pouca. Vamos botar um louvor, uma adoração. Vamos nos aquietar. Vamos começar a preparar o ambiente da presença de Deus. E a gente tem que fazer isso, pagar o preço, para que haja um mover de Deus sobre nós. Amém ou não? Então, nós recebemos a unção, irmãos, de Jesus. Por sua vez, do Pai. O Pai derrama em Jesus, Jesus derrama sobre os discípulos ali nos representam. Eram 12 discípulos, representando cada um ali, uma das tribos de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus. Agora, uma vez que o Evangelho é enviado aos gentios, e Efésios declara isso, não há mais judeu nem grego, mas todos são um povo só. Significa que quando o Senhor está derramando o Espírito sobre os seus discípulos, sobre todo o povo de Deus, Ele estava derramando sobre nós também. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como nós podemos viver uma vida aqui, sem a unção do Espírito Santo, se é vontade de Deus que você e eu sejamos cheios da sua presença, e trabalhemos por ela, e nos dediquemos por ela, e a mantenhamos sobre nós. É o que Deus diz a Paulo: vou mostrar a ele como é necessário ele sofrer pelo meu nome. Ele vai pagar um preço para carregar a unção do meu nome. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Em João, no capítulo 20, versículo 22, no 21 diz: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui está conectado com o envio. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, eu estou repartindo esta unção que eu recebi para o envio de vocês, para que haja sucesso na missão de vocês. Eu estou dando as ferramentas, as armas necessárias para que vocês sejam bem-sucedidos na missão. Como Deus me enviou, eu envio vocês, então recebam o Espírito Santo. E Ele soprou sobre eles. Porque o Espírito é conhecido também como pneuma, o sopro, o vento. Porque em Atos 2 se ouviu um som como de que, irmãos? Um vento impetuoso. Eles ouviram o som, porque isso demonstrava o Espírito Santo tomou o ambiente. É uma manifestação física, para que eles reconhecessem o Espírito Santo tomou o ambiente. Ele está aqui nesse lugar. Amém, meus irmãos? Agora, o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus escolheu 12, soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo, mas nem todos mantiveram a unção do Espírito Santo sobre eles. Você pega um Judas da vida,
Em algum momento, ele muda a rota, muda o caminho, ele abandona a unção. E obviamente que com isso não estou dizendo que quem não está trabalhando pela unção vai virar um Judas, não é isso. Mas Judas desprezou, por algum motivo, a unção que foi derramada sobre ele. Isso mostra que podemos desprezar a unção. Podemos não trabalhar pela unção. Podemos carregar o crachá de crente. Sou crente. Sou crente. Sou cristão. Sou evangélico. Que legal. E aí? Vai fazer o que com isso daí? Vai chegar no céu, bater na porta e dizer, deixa eu entrar que eu sou evangélico? Deixa eu entrar que eu sou da igreja, encontro de fé, minha mão. Talvez o Senhor diz, igreja da onde? Aqui está a igreja de Deus. Está o povo de Deus aqui. Não tem mais placa, né? O fato, irmãos, ok, Jesus te chamou, te salvou, mas e para quê? Para você ocupar um lugar? Não, Ele te salvou para que você carregue a unção dEle aonde você andar. Mas nós temos que trabalhar por essa unção, irmãos. De novo, salvação, Ele fez tudo por nós. É graça, é dádiva. Unção, meu irmão. Unção, minha irmã. Você tem que pagar o preço. Você tem que se dedicar. E não é nada exorbitante, até porque Jesus disse, o meu fardo é leve. O meu jugo é, mas ainda existe um fardo, ainda existe um jugo. Você percebe isso? Amém ou não? Por que o fardo de Jesus é leve? Por que o jugo dele é suave? Porque ele carrega com você. Assim como os bois colocavam o jugo, os dois, e carregavam juntos, Jesus está dizendo, eu estou aqui do teu lado, eu vou carregar o fardo contigo. Então é leve, é suave, mas ainda existe um jugo, ainda existe um fardo leve, mas existe, ainda existe uma cruz. Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua, existe uma cruz. A cruz não é a tua mulher, pode parecer, mas não é. Não é o teu marido, não é a sogra, não é o sogro. A cruz é a abnegação. A cruz é negar a si mesmo. Porque quando Jesus diz negue a si mesmo, tome a sua cruz, é a ênfase da cruz, do fardo que nós temos que carregar. Assim como foi ungido com o Espírito Santo e poder ali é a ênfase da ação do Espírito Santo, a cruz é a ênfase do negar a si mesmo. Quem é que levanta de manhã e diz, nossa, que vontade que eu estou de orar hoje? Pode até acontecer quando a gente está precisando, né, de alguma coisa. Mas, Senhor, eu tenho que orar agora. Mas nem sempre a gente está com vontade. Mas a gente entendeu que existe um preço a ser pago para que a unção se mantenha, para que nós continuemos carregando a unção do Espírito Santo. Então a gente ora negando a nossa vontade humana, carnal. E a gente se humilha diante de Deus e continua buscando, porque a gente quer manter a unção do Espírito trabalhando em nós. Amém ou não? Então, o Senhor soprou sobre todos, mas por que nem todos se mantiveram? Depois, nós vemos que os apóstolos, na continuação em Atos, e na sequência da história da igreja, alguns abandonaram a fé. Paulo cita irmãos que um dia andaram com ele, estavam pagando o preço e depois amaram o mundo e abandonaram a fé. Quem sabe começaram a olhar para o preço da unção e dizer, está alto demais para mim. Está ficando duro, está ficando pesado, olhando apenas para as coisas que eles estavam perdendo no mundo. E eu digo, né? Na verdade o mundo não tem nada para nos oferecer, é tudo ilusão. É tudo ilusão.
Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que ainda existe uma cruz e que o Senhor espera que trabalhemos pela sua unção nas nossas vidas. Posso ouvir o amém da igreja? Como é que a gente faz isso? Vou te falar 3 coisas, vão te ajudar. Não é tudo, não encerra o assunto, é óbvio, mas nos ajudam a ter onde começar. Eu falo dos 3 Fs, né? Fé, fome e firmeza. Diga aí para quem está do teu lado. Fé, fome e firmeza. Hebreus capítulo 11. Abre aí comigo, fala da fé. Ora, a fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Um crente não vê para crer. Um crente crê para ver. Amém ou não? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Como é que eles obtiveram bom testemunho, irmãos? Como? Andando pela fé. Não por sentimento, não por vista, não vendo as coisas. Eles obtiveram bom testemunho diante de Deus, andando pela fé. Por que nós falamos Abraão, pai da fé, obteve um bom testemunho? Porque quando Deus falou com ele, ele creu. Quando Deus disse para ele, eu farei isso, eu vou te fazer pai de multidões. Ele tinha lá os seus 99 anos. Ele disse, Deus é fiel, ele vai cumprir. E por isso, diante de Deus, ele obteve um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, irmãos. É isso que nós cremos. Mas a ciência, mas a ciência, mas a ciência. Que legal a ciência. Nós não somos negacionistas. Eu acredito que a ciência cada vez mais comprova tudo aquilo que o Senhor fez. Sei lá, eles falam no Big Bang, que uma junção de gases e houve uma explosão cósmica e começou todas as coisas. Sei lá, já pensou se foi Deus que disse haja luz e pum, houve luz? E tudo começou a se formar? Pode ser, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Tudo que há não está aqui por acaso. Foi criado por um Deus em um design inteligente. Tudo é perfeito. Eu estava vendo um oftalmologista conhecido. Aliás, aquele filme Deus Não Está Morto foi baseado na história dele também. Um jovem chinês foi estudar na América, está estudando oftalmologia, não acreditava em nada, ateu. China, né? Ensinado a ser ateu. Só que quando ele começa a estudar oftalmologia, ele começa a perceber o seguinte: para que nós possamos ter visão, olha só, para que simplesmente você consiga enxergar, é necessário uma perfeita conjunção de bilhões de células. Nós não estamos falando de algumas células, mas bilhões de células são necessárias e elas precisam se organizar de forma perfeita, não 99%, mas 100% perfeitas para que você consiga enxergar. Se houver alguma dessas células fora do seu lugar, você já não tem visão. Quando ele começou a estudar isso, ele perguntou ao professor: professor, é possível que isso seja obra do acaso? Como pode ser tão perfeito e alinhado? E aí o professor disse: vamos tomar um café. Eles foram tomar um café. Aí o professor disse para ele: olha para o outro lado da rua. Eles estavam tomando um café no campus da faculdade. E ele disse: o que você está vendo? E ele respondeu: eu estou vendo um carro. Aí ele disse: você consegue imaginar um pedaço de paralama, outro pedaço, sei lá, de roda, capô, tal, começar a se juntar sozinho assim, pum, e formar um carro? Ele disse: não. E aí o professor disse: isso que um carro é algo simples. Você concorda? Sim. Então é óbvio que não foi sem querer que todas essas células, bilhões, se juntaram. Tem alguém, um designer inteligente, que juntou todas elas. E o que não sabia que o professor era crente, né?
E a professora aproveitou. E ele foi salvo. Ele se converteu estudando oftalmologia. Eu estava numa conversa ontem dizendo, quando você usa a lógica, quanto mais você usar a lógica, mais a palavra vai parecer fazer sentido para você, mais o evangelho vai parecer fazer sentido para você, mais saber que existe um Deus que criou todas as coisas vai fazer sentido para você. É impressionante. E sabe, nós precisamos de fé, irmãos. Versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus se você não tiver fé, se você não confiar. O texto diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Não uma fé da boca para fora, não uma fé de declaração, mas uma fé de fato, de verdade, irmãos. Nós precisamos crer. Quando a gente fala de unção, do mover de Deus, dos dons, você tem que crer. Crer que é pela fé que você recebe os dons. Quando você começa a dizer, eu não recebi línguas, eu não recebi dons, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus, gosta dos irmãos, dá para todo mundo, para mim não dá. Você começa a dar passos para trás na fé. Não, você tem que crer, é por fé. Você tem que crer que é para você, que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então busque a Deus, Ele vai te presentear. Amém ou não? É necessário fé, mas não uma fé de boca, uma fé de fato e de verdade, irmãos. É necessário fome, diga comigo fome. A fome nos leva a comer, amém ou não? Eu estou com fome, quem está com fome ou não? Eu já estou com fome, antes de subir aqui, já começou aqui a mexer tudo, estou louco de fome. A fé, a fome nos leva a comer. A sede nos leva a beber. E a sede ainda, ela é mais veemente que a fome, não é? Você está com fome, você segura um tempo, dá aquele sensação estranha, mas depois a fome, ela passa. Quem está com fome aí, diga amém. Quem está com fome, diga amém. Olha lá, o pessoal carregando lá um hambúrguer, daqui a pouco vai estar liberado lá. Você pode matar a tua fome natural. Agora a sede, cara, quando você está com sede, não passa, meu. E você vai usando tudo que tem, né? Toda a saliva, vai secando tudo, a boca começa a assar, ficar seca, né? E aquele negócio não passa e fica louco para tomar uma água. Sede é desesperador, é ou não é? Agora, eu acho interessante que em João, no capítulo 7, no versículo 37, o Senhor Jesus, Ele disse, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, tem alguém com sede aqui? Pode dizer amém? Sede de Deus agora, quem tem sede de Deus? Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha como se conecta, Jesus diz, quem crer em mim, por fé, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o texto diz, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Irmãos, é necessário esse crer, como eu falei antes, para que venha fluir a unção, o mover de Deus, os dons, a graça, línguas, fluam de você, tem que crer. Se você começar a dizer, eu acho que não é, não sei o quê, como é que você vai receber? 2, tem que ter fome, tem que ter sede. Tem que ter sede. Você ainda tem sede de Deus? Você ainda tem fome de Deus? Porque tem mais de Deus, irmãos. Mas a gente tem que ter sede. Jesus diz, quem tem sede, venha. Eu tenho água viva para você. Mas é necessário, irmãos, que nós tenhamos uma fome por alimento espiritual. E esta fome, esta sede por uma água espiritual, pela água viva, ela vai nos tirar de uma zona de conforto, ela vai nos colocar em uma rota de crescimento, em uma rota de uma vida vibrante no Espírito Santo. O mesmo Leonard Ravenhill que eu citei antes, ele diz o seguinte,
Existem crentes satisfeitos com a vida religiosa, jovens e adolescentes satisfeitos com cultos incríveis, mas eu quero que você saiba que entusiasmo não é avivamento. Ele está dizendo que o mover a unção de Deus é mais do que um culto legal, e existe um preço a ser pago, e é necessário que haja fome e que haja sede em cada um de nós. Amém ou não? Uma outra coisa, irmãos, os mesmos discípulos que foram cheios do Espírito, em Atos 2, você pode ler em casa, Atos 4:31, Atos 9:17, Atos 13:9, outras vezes o Espírito Santo se moveu e eles foram cheios de novo e de novo e de novo do Espírito Santo. Isso abre uma janela para mim, isso abre uma janela para você. Não me importa se lá em 1900, e não interessa, você recebeu do Espírito Santo. Há uma janela de oportunidade, Deus tem mais para você. Se Pedro recebeu um enchimento em Atos 2, em Atos 4 ele recebeu de novo, significa que eu também posso receber um novo enchimento do Espírito Santo. Tem mais, irmãos. Chega de viver do passado, eu fazia, eu acontecia, eu evangelizava, eu não sei o que, tá, e vai ficar para trás? Ou você vai trabalhar, pagar o preço pela unção, e vai começar a viver de novo, e coisas até maiores do que você já viveu, porque a unção está em você. E veja, a unção do Espírito, quando ela opera em nós, ela nos dá um impulso interior, ela nos empurra para fazermos coisas que antes não faríamos. Então há uma janela aqui, mas é necessário fome e sede do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por último, firmeza. Diga comigo, firmeza. A firmeza significa tornar-se inabalável e perseverante, mesmo diante dos desafios, tribulações, crises inexplicáveis da vida. É tornar-se imparável no Espírito Santo. Deus, eu não sei porque eu estou passando isso, eu não sei porque eu estou no hospital, eu não sei porque eu estou enfrentando isso, mas eu sei em quem tenho crido. Nada vai me tirar da rota. Não tem diabo, não tem capeta, não tem Lúcifer, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem anjo, não tem demônio, não tem nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Tem uma firmeza no nosso interior, irmãos. Uma firmeza. Isso aqui é necessário para mantermos a unção. Crer diante de ambientes hostis à fé, se necessário, passar vergonha, humilhação, não importa, mas ficar firme. Então eu digo que, para começo de conversa, para mantermos a unção, é necessário fé, fome e firmeza. E firmeza. Firmeza. Depois de anos e anos na fé, muitos anos na fé, a gente continua orando. A gente continua no início do culto lá orando, buscando, porque não mudou, o preço continua o mesmo, irmãos. O preço é o mesmo. Kathryn Kuhlman dizia, vocês estão vendo os milagres, e quem já viu os cultos de Kathryn Kuhlman, muitos milagres aconteciam, milagres incríveis, incríveis, incríveis assim. Tem culto, você procurar no YouTube, você acha. Crianças com paralisia, cadeira de rodas, saíam caminhando. Coisas incríveis, inacreditáveis assim. Para quem não é crente, para a gente acredita, porque sabe o Deus que faz esses milagres. Mas ela dizia, você não sabe, antes de eu subir aqui, eu morri 1000 mortes lá atrás. O que ela estava dizendo? Existe um preço para carregarmos a unção do Espírito Santo, irmãos. Esse preço não é só para mim, não é só para o pastor Paulo, pastor Gerson, para líderes. Esse preço é para toda a igreja, para todos nós. O desejo de Deus é que todos nós carreguemos a sua unção. Trabalhemos por ela, nos dediquemos por ela. Não importa a idade, adolescente, jovem, criança, adulto, ancião, não é isso o mais importante. O importante é nós entendermos que existe um preço a ser pago. O Senhor soprou sobre todos, mas nem todos mantiveram a unção. Baixe tua cabeça onde você está.